Adolescentes respondem pelos próprios atos? Um adolescente emancipado responde como adulto? No debate de hoje, vamos trazer para o nosso ouvinte um caso de um tatuador lá do Vale do Itajaí. Ele foi condenado por lesão corporal gravíssima depois de tatuar um adolescente de 16 anos sem o consentimento dos pais. O juiz responsável pelo caso considerou que a tatuagem feita no pescoço configurou deformidade permanente, conforme o artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. A defesa argumentou que não havia provas suficientes, contestou a existência de deformidade e afirmou que o jovem procurou o estúdio por vontade própria. Vamos falar então sobre isso. Os adolescentes, eles podem votar aos 16, também tem o pedido de emancipação, mas para que atos? Como que poderemos dar uma segurança jurídica também para as decisões desses jovens? Estamos aqui com os nossos convidados. Começa apresentando ele que é especialista em Direito Público e professor de Direito da Criança e do Adolescente. Professor Marlon Barreto, bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir com esse nosso debate. E também está conosco o advogado especialista em Direito Penal, Dr. Carlos Fawazzi. Seja bem-vindo, professor. Doutor, bom dia. Professor também ou não? Professor também. Então professor também. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutor Marlon. Satisfação estar aqui com vocês e com os ouvintes. Vamos lá, professor Marlon Barreto. Vamos fazer inicialmente a análise desse caso, doutor Marlon. O que ele traz de curioso a respeito dessa questão? O jovem pode se tatuar ou não pode? O que diz a lei? O ECA diz que todo o sistema de atendimento à criança e adolescente tem que ser protetivo. Especificamente nessa questão da tatuagem, foi delegado aos estados a regulação das autorizações ou, se autorizado, como fazer a tatuagem em cada estado. Nós temos exemplos de estados que não autorizam sob hipótese nenhuma. O caso de São Paulo, do Amazonas. E temos a maioria dos estados que permitem a tatuagem apenas com autorização dos pais em documento com reconhecimento da assinatura. Alguns poucos estados não regularam a matéria, então varia de estado para estado. Nesse caso aqui de Santa Catarina, há alguma regulamentação? O estado de Santa Catarina exige autorização expressa em documento com firma reconhecida por autenticidade. Por autenticidade. É diferente esses tipos de reconhecimento de firma, professor Marlon? Nós temos basicamente dois tipos de reconhecimento de firma. O reconhecimento por autenticidade é aquele em que a pessoa assina na frente do oficial do cartório. E o oficial do cartório reconhece aquela assinatura como autêntica. O outro reconhecimento é o que a gente chama de reconhecimento por semelhança. Eu assino um documento, apresento só o documento ao cartório, ele compara com um cartão prévio ou com uma assinatura prévia e aí ele autentica isso por semelhança. Mais ou menos o mesmo procedimento quando há a venda de um veículo, né? A do veículo é por autenticidade. A gente vai lá no cartório... Assina na frente deles para poder reconhecer. Já a autorização de viagem, por exemplo, pode ser por semelhança. Professor Carlos, na sentença o magistrado ressaltou que menores de 18 anos não têm capacidade legal para consentir com alterações permanentes no corpo. E temos aqui a frase do próprio magistrado: a tatuagem constitui forma de lesão corporal de natureza deformante permanente e menores de 18 anos são incapazes juridicamente para consentir com o próprio lesionamento, de onde se faz absolutamente ineficaz sua manifestação. Ou seja, sem autorização, então acaba ocorrendo isso? Sérgio, a gente percebe que o magistrado ele tem uma visão estritamente formalista do direito, né? O grande Miguel Reale já dizia que direito é fato, valor e norma. Então, esse julgamento levou em consideração os valores do magistrado. De fato, houve uma conduta do tatuador. A lesão corporal, a tatuagem, biologicamente falando, é uma lesão. Ela é permanente porque não existe prognóstico de reversão. Então, havendo a conduta, havendo um resultado, o magistrado entendeu que estaria caracterizada sob isenção ao artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4º. Então, é importante a gente entender qual foi essa visão. Como disse aqui o doutor Marlon, não havia o consentimento válido, e aí o juiz excluiu uma circunstância excludente de ilicitude, que é o consentimento do ofendido, porque ele precisa ser prévio e válido.
Então, se eu não tenho o consentimento válido, eu não tenho excludente de ilicitude, está caracterizado do ponto de vista formal o crime. Uma visão estritamente legalista do fato que foi colocada a apreciação dele. Muitas outras visões são possíveis, tanto sim que é um caso que nos gera curiosidade, né, porque muitas pessoas podem pensar de outra forma e, como existem várias formas de ver o mundo, existem várias formas de ver o direito. Esse tatuador, professor Marlon, pode ser preso, pagar multa? O que acontece com ele? Vai depender primeiro da pena concretamente aplicada, né? Se ele for réu primário, se a pena em concreto ficar abaixo de 4 anos, a menos que 8 anos com certeza vai ser, porque a pena máxima para o fato dá até 8 anos. Se a pena ficar abaixo de 4 anos, pode ser que seja substituída, e tem uma série de possibilidades. O que importa é que a partir desse momento ele tenha uma condenação criminal, e se transitar em julgado ele passa a ter isso de forma definitiva e perde a sua primariedade. Tá certo? A questão de poder ser preso ou não, vamos supor que eventualmente ele seja réu primário, dificilmente ele vai entrar na cadeia. Tá certo? Pensando na prática, dificilmente ele vai entrar na cadeia, porque nessa hipótese, principalmente se ele for réu primário, não vai chegar nem a fixar um regime fechado, e quase com certeza, com menos de 4 anos de pena, vai ter uma substituição da pena por alguma pena alternativa. Doutor Carlos, aqui fora do ar, você estava falando sobre comparações de penas para tipos de crimes. Esse caso em específico, como foi considerado uma deformidade, há penas mais severas para ele do que para outros que, do nosso ponto de vista, são até mais graves? Pois é, Sérgio. Os estudiosos do direito chamam atenção para vetores que o legislador utiliza para fixar tipos penais e penas. Se esse tatuador, eventualmente, cometesse uma imprudência e viesse a causar a morte desse adolescente sem a intenção, por isso imprudência, a pena prevista no Código Penal é de 1 a 3 anos de detenção. Como ele causou dolosamente, com intenção, uma lesão permanente, a pena é de 2 a 8 de reclusão. Como disse o Dr. Marlon, existe a possibilidade da pena ser superior a 4 anos e ser um regime semiaberto, mas se o jovem tivesse morrido em função de uma imprudência, nós não teríamos sequer a possibilidade do regime semiaberto, porque a pena máxima seria de 3 anos de detenção, que é uma pena muito menos grave. Então, é mais um fator que nos leva a ter curiosidade, né, da aplicação do direito. Se ele morresse em virtude de uma conduta culposa, 1 a 3 de detenção. Como ele fez uma tatuagem sem consentimento válido, 2 a 8 de reclusão. Professor, qual a análise também o senhor faz sobre essas diferenças aí das penas, doutor Marlon? O sistema penal ele tem que formar um todo, tem que ser um sistema, tem que ser harmônico no seu todo. E, eventualmente, ocorrem algumas disparidades. Né? Nós temos alguns outros exemplos de crimes em que as penas para um crime aparentemente menos grave acaba sendo maior do que a pena para um crime aparentemente mais grave. Nesse caso, o critério do legislador, a diferença do critério do legislador está no dolo e na culpa. A lesão gravíssima está no topo, no mais alto grau, vou pôr entre aspas, de periculosidade dos crimes de lesão corporal. E ela demanda um dolo específico que, como o Dr. Carlos disse, ao menos tipicamente esse dolo foi praticado. No caso do homicídio, ele é culposo. E a valoração da conduta culposa sempre é muito menos grave do que a valoração da conduta dolosa. Vou lhe dar um exemplo do que poderia eventualmente até ser uma estratégia de defesa. Valeria muito mais a pena alegar uma tentativa de homicídio culposo do que admitir a consumação de uma lesão corporal gravíssima. Pensando na questão prática da pena. Mas como o nosso sistema penal dá uma valoração diferenciada entre dolo e culpa, e nesse caso de maneira muito acentuada, é o dolo do tatuador que leva a pena a um patamar que pode hipoteticamente ser tão alto.
Dolo, posso dizer assim que o dolo acontece, professor Carlos, doutor Carlos, porque o tatuador sabe das leis daquele estado e mesmo assim foi negligente com ela? É uma diferença sutil, Sérgio, entre conhecer a lei e ter o dolo. Na verdade, o dolo é a consciência do que se faz e a vontade de obter o resultado. Para que se caracterize o dolo, não é imprescindível que o agente saiba que está fazendo algo errado. Isso faria parte da culpabilidade, que é a consciência da ilicitude, que é um pressuposto da aplicação da pena. Então, o crime é o fato típico e ilícito. Basta que ele tenha consciência do que faz e vontade de obter o resultado. No caso, o tatuador tinha consciência de que lesionava e queria o resultado. Ah, mas ele estava querendo o resultado da tatuagem. Sim, mas o resultado normativo é a lesão. E essa ocorreu. Então, para o dolo, precisa apenas da consciência do que se faz e da vontade de obter o resultado, independentemente do conhecimento da lei. Professor Marlon. Tá perfeita a explicação. Tatuador, ele e um ponto que a gente negligente? precisa acrescentar é que o tatuador, ele ultrapassou a negligência no sentido de que ele tem o dever de conhecer as normas relativas ao exercício da sua profissão. Então ele tem a obrigação de saber a normatividade, ou nesse caso ele tinha a obrigação de saber que a autorização é documento e é condição necessária para ele fazer a tatuagem num menor. Tá certo? Da mesma forma que qualquer profissional tem o dever de conhecer as normas aplicáveis ao exercício da sua profissão. O médico, o dentista, o advogado, o motorista de caminhão, todo mundo tem que conhecer as normas que regulam o exercício da sua atividade. Ele ultrapassou a negligência quando ele conscientemente faz a tatuagem, como o Dr. Carlos disse, sem cumprir o requisito legal para que pudesse fazer. Poderia haver alguma hipótese da excludente da culpabilidade se o adolescente tivesse apresentado um documento de maioridade, tivesse se apresentado como maior e tal, é uma outra discussão. Nós não temos conhecimento desse fato nos autos. Mas se o adolescente se apresentou, chegou lá e ou apresentou o documento ou só se apresentou como menor, era dever do tatuador, primeiro, checar a idade e, segundo, em caso de ser menor, exigir a autorização dos pais. E se esse menor fosse emancipado, doutor Carlos, como é que ficaria a situação? Ele pode fazer a tatuagem emancipado? Pode abrir negócio? Pode fazer o que com a emancipação? Olha que interessante, Sérgio. Todo fato, ele suscita avaliações a partir de vários ramos do direito. O Dr. Marlon colocou aqui muito bem que existe um regramento administrativo para o exercício da profissão. Estamos falando do direito administrativo, ele tem necessidade de conhecer o que ele faz. E temos o ramo do direito civil, é o que diz quem é que são as pessoas que são capazes, tudo isso. E temos o direito penal, que é o que nós estamos discutindo aqui. Nesse caso, o que ficou patente é que o juiz entendeu que o consentimento de um menor de 16 não é válido utilizando os conceitos que estão lá no Código Civil. E nós temos aqui milhares de ouvintes, tenho certeza que alguns concordam com a decisão judicial, outros discordam da decisão judicial. O que eu posso dizer para tranquilizar os ouvintes é que existe interpretação para todos os gostos. Aquele que eventualmente não está gostando da decisão, fique tranquilo. Você não está pensando em nenhum absurdo. Afinal de contas, vamos pensar assim, Sérgio. Se o juiz resolvesse tratar a questão estritamente sobre o ângulo penal, o que não seria nenhum absurdo, nós teremos que considerar que o Código Penal ele traz a idade para consentir, ainda que em outro tipo penal, como a de 14 anos. Uma pessoa maior de 14 anos pode dispor sobre sua vida sexual. Tanto sim que relação sexual com menor de 14 é estupro de vulnerável. Com maior de 14, a princípio, é um fato atípico. Então, se o menor de 14 pode consentir com a prática sexual, por que ele não pode consentir com a tatuagem? Outra forma de ver. Outra forma de ver o assunto, Sérgio. O que é um crime?
O crime é algo que esgarça o tecido social. É algo que a sociedade precisa repelir para viver em paz. E aí eu pergunto, se o pai desse adolescente fosse um entusiasta das tatuagens, se o filho chegasse em casa e ele disse, poxa filho, que surpresa, gostei da tatuagem, tem até uma homenagem ao pai aqui. Talvez nós não estivéssemos aqui tendo essa discussão. Muito embora, do ponto de vista formal, fosse tudo absolutamente igual. Nem esse consentimento subsequente do pai poderia ser suficiente para infirmar o que o juiz colocou, porque o consentimento tem que ser prévio. Mas o que eu coloco aqui é que, será que estamos diante de uma conduta do tatuador que precisa ser repelida pelo direito penal? Essa é uma indagação que eu acho que é de toda relevância. Professor Marlon, e o senhor o que pensa sobre isso também essa questão sobre a emancipação? Eu queria só voltar na questão da emancipação. A gente precisa lembrar que a emancipação faz efeito civil, não faz efeito penal. O adolescente emancipado, se emitir cheque sem fundo ou der golpe com cartão de crédito, ele não pratica estelionato, ele pratica ato infracional. Tá certo? Então, é por isso que mesmo a emancipação, ela não é capaz de afastar a responsabilidade penal de quem tem a responsabilidade penal. Nesse caso, a responsabilidade penal não é do adolescente, continua sendo do tatuador. Tá certo? E ainda que o menor, que o adolescente fosse emancipado, ele não poderia consentir com esse e alguns outros atos da vida que têm reflexo penal. Por exemplo, se ele emancipado fosse dono de uma empresa, ele poderia consentir com os atos administrativos da empresa e não responderia por crime falimentar, por exemplo. Seria um ato infracional análogo. Tá certo? Então, a emancipação não gera os efeitos de afastar ou de trazer a responsabilidade penal enquanto durar a menoridade. Então, deixando bem claro para o nosso ouvinte, a emancipação é apenas para os direitos civis. Pode gerir contratos, abrir empresa, viajar sem autorização, casar, sem a necessidade de autorização dos pais para esses fins. Exato. Não há a permissão da tatuagem, não tem como. Não pode suprir porque ela tem o reflexo penal. E ainda, né, doutor Carlos, muito interessante esse ponto de vista, né? O direito civil pode, mas o penal não é bem assim. Exatamente, Sérgio. A ponderação que eu faço sobre a sempre percussiente colocação do Dr. Marlon é que quando eu falo de imputação de um crime, eu estou protegendo o menor. Quando eu falo da autorização, aqui o direito penal não está no viés da imputação, ele está no viés da exclusão da ilicitude. Então, existe essa diferença de perspectiva. O direito penal, ele serve não só para punir, ele serve para proteger do arbítrio também. É a partir do direito penal que o soberano não pode mais fazer o que quiser com o súdito. Ele está limitado. É a partir da lei de Talião que a gente estabelece uma proporcionalidade, olho por olho, dente por dente. Então, não é olho por vida. Já começamos a ter uma limitação. Então, o direito penal serve a isso também. Então, se eu tenho uma possibilidade dele praticar atos da vida civil, por que é que, relativamente ao próprio corpo, quem faz o que ele consentiu vai responder por um crime? Interessante notar também, Sérgio, se você me permite, só voltando para a questão da proporcionalidade, se estivéssemos diante de um fato que o pai tivesse dado uma surra no filho e cegado ele, a pena dele seria a mesma do tatuador. Então, o direito penal serve para proteger o menor do pai que efetivamente abusa e lesiona, ou serve para proteger do tatuador que é procurado para fazer uma tatuagem? É uma questão, eu sei, filosófica, né? Eu compreendo perfeitamente o ponto de vista do Dr. Marlon, afinal a lei está posta, mas, como diria, volto a Miguel Reale, fato, valor e norma. Algum complemento, professor? Eu gosto muito desse exemplo de, né, a responsabilidade tanto do pai quanto do tatuador, porque a ideia do ECA é que proteja de todos. O ECA, por si só, professor Marlon, ele fala alguma coisa sobre tatuagem especificamente? Não.
Especificamente sobre Isso. tatuagem, não. Mas ele fala de questões que podem envolver essa deformidade ou é só o Código Penal que trata disso? O Código Penal trata das lesões corporais, a regulação administrativa trata, e não é só tatuagem, tá? Vamos entender que qualquer transformação de característica permanente no corpo vai estar incluída aí, tá certo? Tem aquelas transformações estéticas que muita gente faz, né? Felinizar o rosto, colocar aquelas bolas de silicone para fazer transformações estéticas e tal. Então, na mesma situação da tatuagem, a língua bífida, né? Você fazer aquela, cortar a língua e fazer a língua de cobra, todos esses atos. Então, a regulação não é só dirigida para a tatuagem, tá certo? Ela é feita para a proteção integral do adolescente e da criança. E ela precisa ser compreendida dentro desse contexto de que, para todos os atos da vida, tanto a lei quanto as normas administrativas, em algum momento ou de alguma forma, regulam o momento próprio para que a gente possa tomar as decisões. Ninguém com menos de 35 anos pode querer ser senador da República ou presidente da República, porque a lei determina que só a partir dos 35. E outras regulações que nós temos que limitam tanto os exercícios quanto os consentimentos dos atos da vida em geral, civis, penais, administrativos, não importa a área. No caso do ECA, por uma razão hermenêutica do próprio ECA, lá no artigo 5º do ECA, nós temos que interpretar obrigatoriamente, aí o Dr. Carlos tem um ponto extremamente relevante, se o direito penal deve, não deve. Como nesse caso envolve especificamente adolescente, eu tenho o dever, concordando ou não, que interpretar sempre protetivamente em relação à criança e ao adolescente. Não me é dado a possibilidade de interpretar isso sem observar a proteção integral da criança e do adolescente. Professor Carlos, essa situação me fez surgir várias dúvidas, né? Aí até colocaram essas situações das pessoas que fazem alteração no próprio rosto, cortam a língua. E o que diz a lei sobre isso, né? Isso também cada estado define se aquele menor pode passar por isso, precisa de autorização dos pais? É muito, muito interessante a sua ponderação, Sérgio. E começando aqui, né, com a colocação do Dr. Marlon, isso nos traz a análise da importância do consentimento do ofendido enquanto uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. A lei penal, ela trata de algumas causas de exclusão, mas outras são construções que estão no âmbito dos estudiosos do direito. A lei penal, ela não vai dizer especificamente dentro de ela categoriza lesão corporal simples, grave e gravíssima, mas ela não diz especificamente que tal coisa, basta que esteja enquadrado ali nos incisos. Então tem a questão aqui daquelas tatuagens, eu colocaria assim, mais exóticas, né? Aquelas alterações mais exóticas. É a mesma coisa que uma borboletinha tatuada na mão? Se a gente for olhar na letra fria da lei, mas será que não ofende a percepção da gente igualar coisas tão desiguais, embora o código iguale? E aí que vem os estudiosos da doutrina para dizer, olha, o consentimento do ofendido tem um limite. E qual é esse limite? Olha a dificuldade, Sérgio, olha a dificuldade, professor Marlon. O limite são os atos que não atentem contra moral e bons costumes. O que é isso? O que é isso? Absolutamente valorativo e subjetivo, né? Absolutamente valorativo e subjetivo. Mas é a chave para eu separar a tatuagem de borboletinha na mão da língua bífida. Gostei da expressão, não conhecia. Também conheci hoje. Da língua bífida. Porque o direito penal, ele precisa, como a gente estava conversando aqui antes do início da entrevista, de ser algo que tenha adequação social. Adequação social. Eu não posso
igualar duas coisas que são absolutamente desiguais, muito embora no nosso paradigma legal seja a mesma coisa. Como é que eu vou tratar isso? Professor Marlon, já que estamos falando da língua bífida, né, e também de alterações corpóreas no rosto, como o senhor bem descreveu, o menor pode fazer isso com autorização do pai ou não pode? Também cada estado que define isso ou isso já é uma lei federal? Não, também está dentro daquela regulação que cada estado pode ou deve fazer. Porque a regulação é para todos esses tipos de atos, não é só para a tatuagem. Tá certo? E aí vai depender da regulação de cada estado. Ainda aproveitando o comentário aqui do professor Carlos Fawaz, né, sobre como a lei interpreta, precisamos de mais ajustes para essas interpretações, para essa comparação de um crime do outro? Sempre precisa. Pode falar. Perdão. Eu acho que sempre precisamos. O direito é muito dinâmico. E nós precisamos entender que depois de todos esses anos, né, o nosso Código Penal tem a sua parte geral regulada desde 1984, com a alteração da Lei 7.209, a parte especial, os crimes em si, foram muito alterados no decorrer dos anos, então nós temos hoje menos de 30% do código com a sua redação original. E ele deixou de formar um sistema adequado. Eu costumo dizer em sala de aula que nós precisamos de um Código Penal não porque o nosso está atualizado ou ultrapassado. Nós precisamos de um novo Código Penal que, depois de tanto tempo e tantas transformações, ele deixou de ser um sistema. Ele deixou de ser equilibrado em alguns pontos e acaba ocorrendo essas ponderações e essas situações de desequilíbrio que a gente precisa trazer à discussão uma nova regulação penal em que a gente traga e atualize esse tipo de valor para os conceitos atuais. Traga para uma visão mais moderna do direito penal de acordo com o que a gente precisa aplicar atualmente. Principalmente porque a gente tem isso. Por exemplo, nós temos uma desproporção muito grande e protetiva da legislação ambiental em relação à legislação penal. A legislação ambiental é extremamente mais protetiva do que a própria legislação penal. E nós precisamos fazer a adequação de todos esses sistemas, lei de drogas e uma série de outras. Estamos falando sobre os adolescentes, eles respondem pelos próprios atos. No caso que estamos trazendo aqui para você ouvinte, temos uma condenação de um tatuador lá em Itajaí. Ele foi condenado por lesão corporal gravíssima depois de fazer a tatuagem a um adolescente de 16 anos sem o consentimento dos pais. Estamos debatendo essa questão do consentimento, maioridade penal com os nossos convidados. Está conosco aqui o advogado especialista em direito penal Carlos Fawaz e também o especialista em direito público e professor de direito da criança e do adolescente, professor Marlon Barreto. Dr. Carlos Fawaz, consentimento é um tema jurídico muito debatido, afinal, vale o consentimento, não vale? Questões como o senhor já mesmo citou aqui, né, sobre relações sexuais, por onde podemos explorar esse tema consentimento? Como eu disse anteriormente, Sérgio, o consentimento do ofendido é tido como uma causa supralegal excludente de ilicitude. Traduzindo, em determinadas situações, que vamos tratar aqui, o consentimento do ofendido exclui o crime. Não é crime se o ofendido consentiu. Mas o consentimento do ofendido, ele precisa de 3 características. Ele precisa ser prévio. Não vale se for depois. Depois não é consentimento, é desculpa. Ele tem que ser válido. Quem consentiu tem que ter capacidade para consentir. E é o ponto fulcral da nossa questão aqui. E o bem jurídico que diz respeito a isso tem que ser disponível. Ninguém pode consentir, por exemplo, que alguém lhe tire a vida, porque o bem jurídico é indisponível. E a integridade corporal, até que ponto ela é disponível? Essa é a grande discussão. E aí vem aquela questão que eu disse da moral e bons costumes. Agora veja, Sérgio, eu acho que tem outro ponto bem relevante aqui. O direito penal, ele não pune a autolesão. Porque por uma questão de política criminal e porque ninguém pode ser autor e vítima na própria conduta, do ponto de vista filosófico. Se fosse o próprio adolescente que tatuasse a sua mão,
nós estaríamos diante de um irrelevante penal. Se o adolescente entra no estúdio de tatuagem e pede ao tatuador para fazer a tatuagem, nós estamos diante de um crime de 2 a 8 anos de reclusão para o tatuador. Se o menor fosse acompanhado de alguém, um maior, que não tivesse o poder de consentir, por exemplo, um irmão, e esse incentivasse a tatuagem, o irmão responderia em concurso com o tatuador. Se ele for maior de idade. Se ele for maior de idade. Então, se eu não puno aquele que lesiona o próprio corpo, por que é que eu vou punir aquele que lesiona o corpo com a anuência desse menor? Eu sei que o professor Marlon já colocou aqui, já explicou exatamente essa questão, mas eu estou trazendo para um ponto anterior à lei, à filosofia. Eu costumo dizer mais ou menos em sala de aula que enquanto a lei equivale aos ponteiros do relógio, a filosofia equivale ao mecanismo. É o que está por trás, é o que faz aquilo acontecer. É com base na filosofia, nos costumes, que a lei vem bem depois. Então, me parece uma incongruência eu punir o tatuador que faz a tatuagem com a autorização do menor e eu não puniria a própria pessoa, ainda que fosse maior, que lesiona o próprio corpo. É uma disparidade que eu entendo que deve ser trazida para as luzes, essa discussão para além do texto estrito da lei, porque muitas coisas a jurisprudência traz à revelia do texto da lei. Ficamos aqui pensando, né, professor Marlon, as reflexões trazidas pelo professor Carlos a respeito dessas, posso dizer assim, comparações. E o senhor, como analisa também? É muito interessante isso, né? Porque é só com esse tipo de contribuição que a gente constrói. No que todo mundo concorda, não tem o que discutir. São alguns pontos que eu queria falar, e muito importante o que o Dr. Carlos falou sobre o consentimento. Para que ele seja necessário, ele tem que ter um objeto disponível, o consentimento tem que ser prévio e válido, certo? Nós temos, e precisamos entender, que em alguns outros crimes, eu vou responsabilizar não quem pratica o fato em si, mas para quem dá o suporte para que o fato aconteça. É o caso do crime de instigação ao suicídio. Se eu te convidar para ir à minha casa, me convencer a cometer suicídio, você tem o meu consentimento. Mas apesar do meu consentimento, ainda assim você praticará o crime de instigação ao suicídio. Porque independente ou além do meu... Porque esse meu consentimento não é um consentimento válido sob o ponto de vista técnico-jurídico. Tá certo? Ainda que eu diga, olha, eu quero cometer suicídio, mas só vou cometer se você estiver aqui segurando a minha mão e me dando apoio. E você vai lá humanitariamente e me dá esse apoio e você não pratica materialmente ato nenhum para minha lesão, mas você me dá o apoio e me ajuda com o auxílio material ao meu suicídio. Né? O caso, por exemplo, do Dr. Morte na Flórida, o Dr. Kevorkian. Então, a gente precisa entender que em alguns crimes não responde quem sofre o ato ou consente com o ato. Responde quem contribui para que ele aconteça. Tá certo? E esse caso do consentimento para tatuagem se enquadra analogicamente a esse caso. Em que a autorização tem que ser válida e adequada para poder tornar o ato lícito. Se esse menor tivesse forjado uma autorização, levasse lá para o tatuador, como é que ficaria a situação desse tatuador? Poderia eventualmente haver uma excludente nessa hipótese. Certo? Pela dúvida razoável, pelo erro justificável, como acontece, por exemplo, com o caixa do banco, quando alguém apresenta um documento aparentemente legal, aparentemente legítimo, certo? Ele não tem
a condição de determinar a falsidade ou a legitimidade daquele documento. Agora, é importante isso, né? Como a gente já falou, se ele tivesse apresentado uma identidade de maior, se ele tivesse trazido uma autorização que preenchesse os requisitos, ainda que falsa, se ele tem uma série de possibilidades que poderiam ter excluído a punibilidade, a culpabilidade ou a tipicidade nesse caso, tá certo? Mas aí eu volto, né? O tatuador deixou de cumprir com a sua parte com qualquer uma dessas possibilidades. E olha, eu queria ressaltar, nós temos no Brasil inteiro a questão da venda de cigarro e bebida alcoólica para menor no balcão de bares, de lanchonetes, de tabacarias, dessas distribuidoras, sem nenhum cuidado. E aí quando o direito penal vai atrás do dono, mas eu não sabia que ele era menor, mais isso ou mais aquilo. E a gente precisa entender que a legislação do ECA, ela tem um tratamento diferenciado nesse aspecto penal. Algumas das excludentes para o agente maior não podem se aplicar quando eu trato de questões do ECA, porque a interpretação obrigatoriamente tem que ser protetiva para o adolescente. Professor Carlos Fawaz, o professor Marlon trouxe pontos importantes para o esclarecimento, então podemos dizer que o tatuador, se comprovasse que foi ludibriado, enganado, esse menor estaria cometendo então um ato infracional? Certamente, Sérgio. Ele estaria usando o documento falso, apresentando o documento falso, e o tatuador, ele não teria consciência da ilicitude, a potencial consciência da ilicitude, que é um elemento da culpabilidade. Ele não poderia ser punido porque ele não sabia que fazia algo errado, né? Essa consciência tem que ser possível a ele. Se apresenta um documento falso, ele não tem como discernir entre o certo e o errado. Professor Marlon, falamos aqui do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tivemos agora também o ECA Digital, que foi sancionado agora pelo presidente Lula, e lá também consta então esse controle etário. Será que vai ser fácil fazer isso? É muito importante e interessante. Eu não tenho a informação objetiva, mas a notícia que a gente tem é que as plataformas e os sistemas digitais já estão aparelhados de maneira a fazer a conferência real da idade pronunciada, por vários meios, né? Por meio de busca de informações na rede, ele comprova pelos dados que a pessoa insere nos mais diversos lugares a idade provável ou a idade mais correta de quem está se apresentando. A questão da falsidade na autenticação biométrica ou na autenticação eletrônica, na autenticação digital, ou por meio dos IPs ou por meio das identidades digitais. Então, hoje nós temos a maioria dos estados e estamos já com o Sistema Nacional começando a funcionar com a identificação eletrônica, identificação digital. Então as plataformas vão poder buscar esse banco de dados para buscar o documento de identidade da pessoa para saber efetivamente a idade que ele tem registrado lá no banco de dados do Cadastro Nacional ou das carteiras de identidades estaduais. Então, os mecanismos que estão sendo criados para que a gente tenha esse tipo de controle de maneira objetiva ao alcance da plataforma, exatamente para eu não poder responsabilizar a plataforma por algo que ela não tem condições de verificar. Pelo que a gente ouve, está bem adiantado esse processo da verificação real. E para o senhor, professor Carlos Fawaz, estamos falando aí também da utilização da internet e o ECA e a proteção desse adolescente. Eu tive informação também sobre a sanção da lei e que traz uma carga de responsabilidade muito maior para as chamadas Big Techs. Elas é que vão ter que desenvolver mecanismos que permitam, digamos assim, filtrar esse conteúdo impróprio. Acho que é uma tarefa dificílima para todos, sociedade, Big Techs,
A tecnologia está evoluindo, é verdade, já vi notícia até de que existem dispositivos que vão poder medir, né, pela aparência se aquela pessoa que está em frente àquela tela, ela tem ou não eventualmente uma idade adequada para aquele conteúdo, mas classificar, Sérgio, é sempre uma coisa muito difícil. Por quê? Porque entra na subjetividade. O que é o conteúdo adequado? A gente pode até tirar algumas coisas da zona cinzenta que a gente sabe que não tem para onde correr, né? Apologia a ideologias extremistas, indução ao suicídio, automutilação, mas o conteúdo de um determinado programa, até que ponto ele é adequado ou inadequado? Até que ponto cabe ao Estado definir isso e até que ponto cabe à família definir isso? Até que ponto o pai pode ter o direito de colocar o filho para assistir uma determinada programação e onde é que o Estado entra para dizer a partir daqui não? Eu acho que é uma discussão extremamente válida, mas que nós vamos aprender todo dia. A sociedade está amadurecendo e é uma tarefa hercúlea. Posso dizer que é uma atualização do ECA para os dias de hoje, professor? É uma adequação dele à era digital. Tá certo? Como o Dr. Carlos falou, e esse assunto é muito importante, muito interessante e palpitante. O Congresso Nacional tem discutido ele de maneira bem intensa. O Supremo Tribunal Federal tem julgado algumas matérias também de maneira muito discutida, debatida, e nós temos um conflito de vários interesses no meio disso. As Big Techs têm interesses tanto econômicos quanto funcionais, o Estado tem um interesse, o sistema de proteção à criança e adolescente também tem outro interesse, e nós precisamos tentar conciliar todas essas matrizes para que a gente chegue num denominador comum. Isso não é fácil. Isso é muito, muito difícil, porque em alguns momentos, alguns desses interesses serão irreconciliáveis e alguém vai precisar abrir mão da sua parcela de interesse para que a gente atenda uma outra necessidade. Tá certo? O que não pode, e infelizmente a gente tem visto isso, é que todos os lados envolvidos estão marcando posições absolutamente fixas e inflexíveis, e aí ninguém chega em ponto nenhum. Um assunto que faz tempo que não escuto, mas sempre que há um crime de grande repercussão nacional envolvendo menores, professor Carlos Fawaz, redução da maioridade penal, né, professor? E o senhor como entende isso? Se tivéssemos, por exemplo, essa redução da maioridade penal, nesse caso do menino de 16 anos que foi tatuado, não teríamos então esse problema todo? Provavelmente não teríamos, Sérgio, porque uma vez que fosse reduzida a maioridade penal, eu acredito que o legislador ia ter que resolver esse descompasso com a legislação civil. Porque aí realmente ficaria muito complicado ele poder responder criminalmente, mas ele não poder consentir com isso ou com aquilo. Eu tenho um posicionamento pessoal, eu diria até muito forte, contra a redução da maioridade penal. Primeiro porque eu acredito que o direito penal ele é a última ratio da sociedade. Ele deve ser o último ramo do direito para conter comportamentos indevidos na sociedade. Até por isso, dá para ver aqui o meu posicionamento quanto à questão do tatuador. E a pergunta que eu faço, o nosso direito penal hoje, ele está sendo eficaz para reduzir a nossa criminalidade? Me parece que não. Então o que é que eu faço diante desse cenário? Eu aumento o público dele. Eu vou diminuir para quanto? 16? Aí vão começar a aliciar os menores de 14, eu diminuo para 14? Já se diz, desde o século XVIII, que a efetividade do direito penal não está na severidade da pena. A eficácia do direito penal está na certeza da pena e na rapidez da sua aplicação. Eu vejo a solução por esse lado. Como é que nós podemos ter um sistema de contenção social eficiente, democrático e humano, um sistema de justiça que consiga apresentar as respostas em tempo hábil? O legislador tenta, o judiciário tenta, mas os fatos sempre estão atropelando,
né? As instituições que estão sempre correndo atrás, mas é fato que se eu não tenho um direito penal que será aplicado com certeza e de forma rápida, dificilmente com a redução da maioridade penal eu vou apresentar algum quadro de melhora. E vai vulnerar a tutela da criança e do adolescente. A gente já sabe, acho que o Dr. Marlon sabe muito mais do que eu, o que são criticados aqueles que defendem a proteção da criança e do adolescente quando em confronto com a lei. Isso é outra coisa, Sérgio. É a redução da maioridade penal. Muita gente acha que o menor e que o adolescente não respondem criminalmente. Respondem e respondem sim. Você só muda o nome. Deixa de ser crime e passa a ser ato infracional. Respondem sim. Mas com limitação de 3 anos. Com limitação de tempo. 3 anos ou só quando, pela idade dele, a maioridade chega? Como é que funciona Até isso? 3 anos de internação. Até 3 anos de internação. Ele ficando maior durante esse prazo não vai fazer com que ele vá, por Maior exemplo... de 21. Maior de 18. 18. Não vai fazer com que ele vá para um estabelecimento penal. Ele pode comum. cumprir a internação até os 21. Exato. Porque pode ser preso... Pode ser internado quando fizer 18. 17, 11 meses e 29 dias. E aí ele vai cumprir a internação até os 21. Exatamente. No mesmo estabelecimento. No estabelecimento protetivo, no estabelecimento de ato infracional, não na penitenciária. E o senhor, professor, já que sou especialista no ECA, também deve ser muito abordado sobre essa questão da redução da maioridade penal? Muito. E é importante a gente entender o seguinte. Tem um capítulo na Constituição que trata da proteção da criança e do adolescente. Esse capítulo é composto basicamente por 4 ou 5 artigos. E a gente olha sempre para o 228, que trata da maioridade penal, sobre os 18 anos. Sim. Mas a gente não lê o capítulo como um todo. O artigo anterior, que é o 227, prevê a garantia de 18 direitos fundamentais à criança e ao adolescente. 18. 12 desses direitos são o que a gente chama de direitos positivos ou direitos em que a gente tem a obrigação de fazer. Proteção à vida, à saúde, educação, alimentação, trabalho. São 12. E 6 deles são o que a gente chama de direitos protetivos. Impedir que aconteça com eles. Discriminação, violência, crueldade, opressão, tá certo? A gente lê o 228 sem olhar para o 227. Então, a redução da maioridade penal não pode ser observada exclusivamente baseada em números de criminalidade. Ela tem que ser observada a partir das garantias dos direitos fundamentais do 227. Eu costumo dizer em sala de aula que eu não vou discutir maioridade penal o dia que eu tiver garantido o 227, porque a maioridade penal perde a razão de discussão quando eu tiver a garantia de todos aqueles 18 direitos fundamentais do 227. Quando aquilo funcionar, perde a razão de eu discutir se ele tem 18, 17 ou 16. Tá certo? Lembrando que hoje, na maioria dos países desenvolvidos, a maioridade penal plena não tem diminuído, ela tem aumentado. Só que eles usam um sistema diferente do nosso. Eles usam um sistema gradual de aplicação penal. Ah, mas começa a aprender a partir dos 12. Sim. Mas começa a aprender de uma forma diferente por um prazo muito menor do que o nosso. E aí vai aumentando a incidência penal conforme vai chegando a idade. A maioria dos países desenvolvidos trabalha com 21 a 23 anos como maioridade penal plena. E nós temos um sistema que vai do 0 para o 100 no mesmo minuto. Até 17 anos, 29 dias, 23 horas e 59 minutos, 0 direito penal. No minuto seguinte, 100% de direito penal. E isso é um descompasso que nós temos que precisa ser ajustado. Tá certo? Tem inclusive na internet desses vídeos que muita gente acha até graça. Se você colocar assim, policial canta parabéns, a polícia quando prende, tem casos que o menino fez aniversário naquele dia e à noite já foi preso. O policial passa numa padaria, compra um bolo, põe no capô da viatura e canta parabéns pro menino para levar para a delegacia.
E aí, está certo o policial de fazer isso? Dentro da lei, não estou falando do ato em si, Bom, mas ele está festejando porque ele vai ficar preso, aquele infrator? Para isso tem o regimento de cada polícia e eles têm o tratamento próprio para isso. Eu tenho certeza que todas as condutas das corporações tomam as providências adequadas para isso. Mas é aquele que passou de ser menor, já completou 18, Ele passa a ser imputável, 100% imputável. Ele vai responder por crime e ele passou do 0 para o 100. Outro ponto importante da gente falar é que a internação pode durar até 3 anos, independente do fato. Quer dizer que ainda que o crime tenha uma pena menor que 3 anos, a internação pode durar 3 anos. Ainda que o crime tenha uma pena maior que 3 anos, se for substituída, como pode eventualmente ser o caso desse tatuador, se for substituída por uma pena alternativa, se fosse praticado por um adolescente, ele poderia ficar interno por 3 anos. Enquanto o maior estaria prestando serviço à comunidade. Então a gente precisa entender que o sistema do ECA, apesar de ser um sistema protetivo, ele não é um sistema de impunidade. É um sistema só que pune da maneira mais adequada para a condição de adolescente. Dr. Carlos Fawaz está aí refletindo, doutor. E vamos falar então sobre essas mudanças, né? De 0 a 100 em 1 segundo. Estou aqui refletindo realmente, Sérgio. Se você me permite... O doutor Marlon colocou aqui essa questão de cantar parabéns. Eu me arrisco a dizer, doutor, que estamos diante de um caso de abuso de autoridade. Eu não estou aqui julgando nem valorando a ação do policial. Por isso que isso é papel da corporação dele e do regimento dele. Perfeito. Mas eu acho que o Estado ele deve sempre agir com urbanidade, com respeito com o cidadão, independentemente da circunstância em que ele se encontre. Essa questão da transformação, de fato, eu penso até, Sérgio, que a razão do direito penal incidir com toda a sua força, por isso que eu digo, professor Marlon, não é que não existe um sistema punitivo, como o senhor disse, existe, né? Mas digamos com toda a sua força a partir dos 18 anos. Por que 18 anos? Não diria que é uma escolha aleatória. Até os 18 anos, a pessoa não só se encontra em formação, como é mais fácil de ser recuperada. Aí a questão é, eu vou colocar no sistema penal, que a gente sabe, não preciso falar aqui das suas características, uma pessoa que eu poderia recuperar de outra forma? Eu coloco ele lá dentro e vejo o que acontece. Uma coisa é você estar aos 18 anos, no início da vida, formando seu caráter. Outra coisa é você estar aos 25, 30. O remédio, a meu juízo, tem que ser diferente. Então, uma pessoa de 15 anos, muito embora possa praticar um ato análogo ao homicídio, o que é que eu preciso fazer a partir dali? Recuperar. E eu acho que essa visão da maioridade tem que se dar por esse lado também. E não apenas, como muitos podem pensar, o doutor Marlon colocou aqui, estou protegendo a sociedade também, de tirar do seu convívio, por meio da reeducação, alguém que poderia ser muito mais pernicioso à frente. Vamos lá, professor. Professor Marlon Barreto, o senhor falou sobre o ECA, estamos falando aqui da redução da maioridade penal, mas e o ECA? Além dessa atualização com o ECA digital, ele precisa ser revisto de alguma forma? Eu acho que ele precisa ser melhor lido e compreendido primeiro. Eu acho que muito do que a gente tem no ECA de políticas públicas e de indicação de propostas e filosofias eu não digo nesse caso só de proteção, mas de atendimento e aplicação de políticas públicas que são direito de todo e qualquer cidadão e também da criança e do adolescente, precisa ser melhor entendido e efetivamente aplicado. A gente pensa muito, principalmente aqui atualmente, a gente tem pensado muito nas nossas casas legislativas em mudar, atualizar, e nós temos praticado muito pouco a aplicação efetiva do que está escrito. Se a gente conseguisse aplicar, eu costumo dizer que a gente está muito longe do que esperava em relação à questão das políticas públicas para criança e adolescente, mas quando a gente olha para 1990, quando o ECA entrou em vigor, nós já estamos num caminho muito mais adiantados do que estávamos em 90.
Então o ECA tem surtido efeitos muito positivos na sociedade. Nessa questão da aplicação de medidas socioeducativas, tem um avanço tremendo. Por exemplo, desde 2013, com a implantação da política pública do sistema do SINASE, e os estados deixaram de ter aquela condição de cada um regular o seu próprio sistema socioeducativo. Em alguns estados nós tínhamos verdadeiros sistemas prisionais, naquele antigo modelo FEBEM, né? E hoje, a partir do SINASE, nós temos uma proteção muito maior, não proteção no sentido de dar, como a gente brinca, né, o vale-crime, o vale-ato infracional, mas proteção no sentido de aplicar uma política pública efetiva e dar condições, como disse o Dr. Carlos, para realmente pensar na reeducação e na ressocialização. Desde 96, no sistema penal, nós temos as penas alternativas, nós temos as penas restritivas de direito, que se mostram muito mais efetivas e eficientes do que a pena privativa de liberdade. Então, o sistema socioeducativo já evoluiu muito a partir da lei do SINASE. Alguns estados ainda não conseguiram aplicar efetivamente, aliás, na verdade, efetivamente, são pouquíssimos os estados que conseguiram, mas nós já estamos caminhando, já é um avanço. Eu acho que nós temos que buscar e atualizar para novos fatos e novas realidades. Mas precisamos, além disso, e eu acho que até acima disso, efetivamente compreender e aplicar o que nós temos da base dessa legislação tão bonita que é o ECA. Vamos lá também, professor Carlos Fawaz. Estamos quase no final do nosso debate e o ECA, né, é tão importante para nós aqui. Há necessidade de ajuste também, porque o que vemos hoje também, como o senhor bem citou aqui, de menores que acabam entrando para o crime, gangues formadas também usando esses menores. Como fazer isso? Como combater isso? Sérgio, eu vou permitir usar o gancho que o Dr. Marlon colocou aqui, que é o seguinte: a legislação precisa ser melhor compreendida, melhor lida. As soluções estão lá, eu não tenho a menor dúvida. E eu já vi, Dr. Marlon, nessa minha vida por aí, leituras que, por exemplo, diziam o seguinte: olha, eu não vou substituir a internação por outra medida porque isso só serve para o crime, para o ato infracional não. Se você fosse maior, você poderia ter uma pena restritiva de direito. Como você é menor, você vai ser internado. Uma leitura, como a gente pode ver, bastante peculiar da legislação. Então, realmente nós temos um problema social. Infelizmente, a nossa sociedade, ela está, por motivos vários que não cabe aqui discutir, mas ela vê o direito penal como a primeira solução para tudo, não é? Quando na verdade não é, ou não deveria ser. A justiça penal, ela é cara, é a maior intervenção que se pode fazer na vida do indivíduo, com coisas que poderiam ser resolvidas de outra forma. E aí eu me permito voltar ao tema central do debate. Eu não tenho a menor dúvida de que o fato do tatuador, do ponto de vista da sua ofensividade ao tecido social, ele poderia muito bem ser resolvido por outro ramo do direito, uma multa administrativa, a suspensão do direito dele de ter o estúdio, ou até mesmo proibir ele de ser tatuador. Mas imputar resposta penal, me parece que nós temos que evoluir enquanto sociedade relativamente a isso. Temos então que fazer um equilíbrio, então, até progressivo, né, dessas questões que envolvem os adolescentes, com a necessidade dessa proteção integral prevista pelo ECA, então, professor Marlon? Com certeza. Eu acho que a proteção integral, ela é necessária na medida em que a gente precisa formular e aplicar políticas públicas mais efetivas, e ela também precisa ser vista sob um aspecto de que a proteção integral nunca pode ser confundida com permissividade ou impunidade. Aliás, em nenhum momento o ECA traz essa ideia de que o adolescente pode tudo, ou de que ele vai ficar impune dos seus atos, ou de que ele não tem responsabilidade por seus atos. O ECA o tempo todo transmite o conceito e a ideia
de que ele vai ser responsável dentro de um sistema adequado à sua condição de ser humano em desenvolvimento. Mas ele não fica sem responsabilidade, ele tem a responsabilidade própria. Se essa responsabilidade precisa ser readequada, ser calibrada de uma maneira mais efetiva e mais moderna, é um outro debate que seria muito interessante e muito importante para a gente fazer como sociedade. Mas é importante a gente lembrar de que o ECA não traz dentro dele o conceito do laissez-faire, laissez-passer. Ele não é permissivo e ele não gera a impunidade por qualquer ato, seja ele no campo penal ou infracional ou no campo civil. E para o senhor, professor Carlos, como equilibrar essa autonomia progressiva dos adolescentes com a necessidade de uma proteção integral prevista no ECA? Também na Constituição, sim, né? Sim, muito importante se partirmos dessa premissa de que proteção não é permissividade, não é ausência de resposta estatal. O que eu tenho percebido, Sérgio, é que nossa sociedade ela é muito carente de informação relativamente a esse ramo do Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito ao sistema de repressão. Nós ficamos sabendo quando fulano de tal é levado para a penitenciária XYZ, mas nós ficamos sabendo que um determinado menor praticou um ato infracional, um furto, por exemplo, e não sabemos de mais nada. Fica parecendo que ele fez aquilo e até mesmo os próprios menores em conflito com a lei, eu já tive a oportunidade de ouvir, não, eu sou menor, não acontece nada. Ah, não acontece nada? E você está fazendo o que aqui? Não acontece nada? Você andou naquela viatura ali por quê? Mas ele tinha a visão equivocada de que enquanto ele tivesse 17 anos, até 17 anos, estaria tudo bem. Não, eu acho que nós precisamos, enquanto Estado, nos comunicarmos melhor com a sociedade, para que não se peçam alterações antes de se conhecer o que nós temos. E muitas vezes nós vemos isso. Não aplicamos a lei, dizemos que ela não funciona e substituímos ela. Aí ela não funciona, aí a gente substitui ela e fica o cachorro correndo atrás do rabo. É uma situação que ficamos aqui pensando onde encontrar, né, aquela satisfação para o grande público que quer algo assim de imediato, que faça um milagre, né, professor Marlon? É verdade. A solução é sempre para o que já aconteceu. E isso aconteceu muitas vezes na história do direito penal. No nosso caso, Lei dos Crimes Hediondos e várias outras legislações que andam muito rápido depois que eu já tenho o problema. E é importante a gente dizer, a gente procura isso muito dentro do direito penal, mas o direito penal não é a fonte adequada para essa resposta. A gente tinha que pensar um pouco mais em criminologia. Porque a criminologia, sim, pensa na ideia de um sistema preventivo, porque ela vai cuidar das causas, não das consequências. Infelizmente o nosso tempo já está acabando, mas dá tempo ainda para as considerações dos nossos convidados. Hoje falando aqui sobre as responsabilidades dos adolescentes. Respondem ou não pelos próprios atos? Pegamos como caso base a situação de um tatuador lá no Vale do Itajaí. Ele foi condenado por lesão corporal gravíssima depois que tatuou um adolescente de 16 anos sem o consentimento dos pais. Falamos aqui sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, obviamente, sobre direito civil, que mesmo emancipado esse menor não tem essa autorização para decidir sobre a tatuagem. Me corrija se eu entendi errado. E quero agradecer então aos nossos convidados. Começo agradecendo o professor Carlos Fawaz, advogado, especialista em direito penal. Obrigado por estar conosco aqui, professor e doutor, e as suas considerações finais. Inicialmente, Sérgio, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito para estar aqui colocando nossas ideias, agradecer a urbanidade, como não poderia deixar de ser, do Dr. Marlon. Hoje nós estamos numa sociedade que é um pouco intolerante ao debate de ideias, mas é sempre muito bom encontrar um debatedor de altíssimo nível, como encontrei aqui, e dizer que espero que nossa sociedade evolua para que, quem sabe, lá na frente nós possamos tratar de assuntos menos espinhosos, mais voltados ao que nos interessa e não a essa chaga que é a criminalidade.